Vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus hoje. Eu quero convidar você a pensar comigo sobre a importância da palavra de Deus na nossa vida. Poxa, pastor, mas a gente sabe que a palavra de Deus é importante para nós. Isso é meio redundante, principalmente numa igreja reformada, numa igreja conservadora como a nossa, onde se preza tanto pela Escritura Sagrada, pela pregação da palavra de Deus, na sua integridade. Isso é meio redundante, ou melhor, bastante redundante. Não é. E o meu objetivo é mostrar para você que por mais que nós sejamos uma igreja que preza pela palavra de Deus, isso é verdade. Nós prezamos muito como igreja reformada pela exposição bíblica na sua essência. Qualquer pastor que você encontrar presbiteriano, ele passa 4 anos no seminário aprendendo grego, o hebraico, para poder expor a palavra para você da melhor maneira possível, da maneira mais fiel possível. Então, nisso, realmente, nós podemos nos alegrar no Senhor, que temos uma igreja fiel à palavra de Deus. Mas nós falhamos bastante como membros, como igreja, no sentido geral da palavra, quando o assunto é pregar, falar dessa palavra de Deus e viver a palavra de Deus. E é isso que eu quero mostrar para você nessa manhã e desafiar todos nós. Eu já fui desafiado ao longo da semana enquanto preparava o estudo e quero desafiar você também a ter mais intimidade com a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Você que está em casa, agora não vai conseguir acompanhar, né, Raquel? Ou vai? Vai? Então vai. Você que está em casa vai acompanhar também na tela aí do seu celular, do seu computador ou da sua televisão. A Raquel vai colocar para nós ali. Eu coloquei ela numa sinuca de bico agora, mas a Raquel é top e vai colocar para a gente. Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Josué, eu abri em Juízes, começa com J, tá valendo, né? Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9, diz assim: Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Um versículo que todo mundo gosta de usar. Ser forte, corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometia dar a seus pais. Tão somente, ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar, aqui é muito importante, não cesses de falar deste livro da lei, antes, medita nele dia e noite, para que te tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Não farás, então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aqui um versículo também que todo mundo gosta, repete mais uma vez. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, nós pedimos a tua bênção e a tua direção nesse momento sobre as nossas vidas. Que essa palavra penetre no nosso coração, gerando nele mudança, gerando nele transformação, gerando nele renovo e um desejo de te servir de maneira mais fiel e mais íntima. Abençoa, Deus, cada membro que está nesse momento aqui nos assistindo, ouvindo essa palavra, os que estão em casa também nos assistindo pela televisão, que o Senhor possa capacitá-los e usar essa palavra realmente para gerar uma mudança de vida em cada um de nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Há algumas semanas eu acho, foi semanas, não deram meses ainda não. Creio que você, assim como eu, foi surpreendido aí com uma propaganda
de uma empresa de fast foods, né, onde usavam-se crianças para falar sobre uma questão bem complicada nos nossos dias, que é a ideologia de gênero. E aí começou-se um burburinho entre os cristãos: vamos boicotar, vamos boicotar, vamos boicotar. Isso já acontece há um bom tempo. Se a gente voltar um pouquinho atrás, a gente vai lembrar que empresas de perfumaria já fizeram esse tipo de coisa também, e o mesmo burburinho começou: vamos boicotar, vamos boicotar. Empresas de roupas, né, já fizeram isso também, propagandas onde iam para esse lado da homoafetividade e tantas outras coisas que são contrárias à Escritura Sagrada. E os cristãos, mais uma vez, falaram: vamos boicotar, a gente não vai comprar mais nessa loja, a gente não vai comprar mais nessa empresa e tudo mais. E aí, isso acende um alerta muito grande assim, nos nossos corações. E a pergunta que eu quero fazer para você, e aí eu jogo para vocês mesmo: boicotar seria a melhor opção? E aí, o que vocês me dizem? Pode responder. Será que essas várias empresas, seja qualquer uma delas aí, que traz consigo essa carga dos dias atuais muito intensa e princípios completamente contra a Escritura Sagrada, né? A melhor maneira seria boicotar? Porque o pensamento do boicote é o seguinte: a gente não compra, a gente minimiza o poder de capital dessa empresa, a gente causa um prejuízo, então ela vai perceber que realmente ela está indo por um caminho errado. Se o objetivo da empresa é ter o lucro, nós, quando boicotamos, prejudicamos o lucro da empresa, logo a empresa vai sentir aí um baque grande no seu capital. E assim vai mudar a sua conduta. Vocês acham que essa realmente seria a melhor opção? A oração, a Luzia acabou de falar que a oração seria uma melhor opção. Com certeza. Nós precisamos muito orar e vigiar nesse sentido, porque os dias são maus e a coisa vai ficar cada vez pior, viu? Não pense que isso vai minimizar, não. O que vocês acham? Além da oração, tem mais alguma coisa que a gente poderia fazer? Nilson? Uhum. O boicote funcionou. Uhum. Exato. O Nilcinho, só para quem está nos acompanhando pela internet, que foi sem microfone, o Nilcinho está falando de uma empresa, a empresa onde ele trabalha, que começou a fazer uma campanha sobre carnes suínas, né? E aí os veganos ficaram em polvorosa com essa campanha e boicotaram, entre aspas, a empresa. E o boicote tecnicamente funcionou porque a empresa voltou atrás com a propaganda, com a prática que eles estavam fazendo, com a linha de pensamento que eles tinham. Então ele colocou aí que o boicote, de certa forma, realmente é um processo cabível. Eu acho sim. Eu, por exemplo, evito comprar nessas lojas por conta disso. Mas eu não acho que é a melhor solução. Tá? Eu acho que como o Nilson acabou de falar, mostra a nossa posição, isso é importante. Nós mostrarmos que temos uma posição contrária àquilo que está sendo pregado, e como consumidores nós temos o direito de fazer isso, claro. Mas eu acho que um ponto crucial, o mais importante de todos, é a doutrinação na palavra de Deus. Eu acho que o nosso papel como cristãos, muito mais do que simplesmente boicotar, é colocar o nosso ponto de vista. E aí eu vou principalmente para a última
O mais recente, que foi o caso onde a empresa de fast food colocou crianças na jogada, né? Aí quando coloca crianças, parece que mexe ainda mais com a gente. E a importância de nós, como igreja, doutrinarmos as nossas crianças. Para eles entenderem o que é errado, eles precisam saber o que é certo. E aí a importância da palavra de Deus. Sim, meu querido. Uhum. Beleza. O Everaldo colocou ali que a lei de Deus é pronto, é a nossa regra e não tem para onde fugir. Tá certíssimo. Eu vou pedir para o pessoal da mesa de som, a hora que alguém levantar a mão para falar, levar o microfone, porque o pessoal que está em casa precisa ouvir também, fica complicado aí o pessoal em casa não escutar quem está falando. Então vamos lá. Primeira coisa. O problema dessa doutrinação que a gente vê nos nossos dias atuais, eu vou trazer um problema bem atual e depois eu vou tentar aplicar com a importância e a relevância da Escritura segundo o texto de Josué. Tá? O problema dessa doutrinação ateísta, porque é a doutrinação que a gente vê hoje nos nossos dias, o pessoal não está falando mais que o país é laico no sentido de que há uma liberdade para você expressar a sua vida religiosa. O pessoal está querendo que o país seja laico no sentido de um país ateu, né? Onde se tira Jesus realmente da jogada. Há pouco tempo eu vi uma postagem nas redes sociais de uma jornalista falando, olha, as pessoas precisam entender que o país é laico, parem de falar de Jesus. As palavras dela eram exatamente essa. Então, o que as pessoas querem é um país ateu, uma sociedade completamente sem Jesus, sem os princípios cristãos. O problema disso é que ela não está presente só nessas propagandas, ela está presente também na mídia, nas redes sociais, nos filmes, nas escolas, nas propagandas, nas histórias em quadrinhos. Né? Se você pegar, por exemplo, principalmente filmes dos super-heróis, você vai lá para os... Eu gosto muito, o pastor Carlos também gosta muito. Você pega os filmes, as histórias em quadrinhos dos super-heróis lá dos primórdios. Era todo um conceito de família, homem, mulher, os filhos, tudo mais. Agora a gente já está vindo para os filmes, né, que são bem atuais, o homossexualismo entrando, a ideologia de gênero entrando, esses conceitos entrando de uma maneira mais pesada. E é isso que as nossas crianças consomem, é isso que nós também consumimos. Você vê aí nas novelas, nos filmes, nas séries de streamings, né? O pessoal fala, eu não assisto novela porque novela é do capeta. Mas as séries, muitas séries que existem aí no serviço de streamings, tem o chamado pornosoft, que é um pornô um pouco mais suavizado, tem princípios da ideologia de gênero também muito gritantes, tem a maldade, os mesmos princípios errados que a gente vê nas novelas, a gente tem visto nas séries também cada vez mais intenso. Então não tem para onde você correr. Tá? E o que eu estou falando é que a gente precisa tomar cuidado com tudo isso. A melhor maneira de lutar contra essa doutrinação errada é ensinando a doutrina certa. E é por isso que nós estamos aqui na igreja. E é por isso que é muito importante, eu chamo sua atenção, para, como igreja, nós sermos mais assíduos em estudos bíblicos, em escola dominical. Hoje a igreja está um pouco vazia, porque nós estamos nas férias, tem muita gente viajando, isso é compreensível. Mas é muito comum a gente ver escola dominical e estudo bíblico de quarta-feira completamente vazio, em detrimento, por exemplo, de culto de Santa Ceia, onde a igreja fica lotada. Eu lembro quando nós estávamos no templo antigo, tinha gente que ficava de fora, em pé, para o lado de fora do templo. Hoje nós não ficamos em pé, mas a igreja fica cheia. Por que isso será? Por que não se dá esse valor devido aos estudos da palavra? À escola bíblica dominical, ao estudo de quarta-feira. Por que será? Mas o estudo de quarta-feira está sendo virtual, é cansativo. Mas quando ele era presencial também nós não tínhamos muito público. A igreja não dá a devida importância ao estudo da palavra de Deus. E aí eu volto a dizer, para a gente conseguir combater o que é errado,
a gente precisa ter muito forte no nosso coração o que é certo. E eu não vou conseguir combater uma ideologia como essa se eu não tenho a palavra de Deus firme no meu coração. Minha esposa é professora de biologia, inclusive, ela é bióloga, então, dentro da sala de aula, ela chega aí no conflito entre essa questão biológica, né? Principalmente com a ideologia de gênero, e ela fala que um dia ela chegou em casa horrorizada, a gente já estava aqui em Goiânia, se eu não me engano, ela chegou em casa horrorizada, onde um aluno perguntou para ela, estudando o corpo humano, o aluno chegou para ela, XX, XY, os cromossomos ali, né, homem e mulher, tudo bem definido. Aí o aluno perguntou, mas e se ele não quiser ser homem? Professora, mas e a pessoa que não quer ser assim? Ela nasceu de um jeito, mas ela não é assim. Aí ela foi ter que explicar. Falou, olha, ela pode contestar aí a ideologia dela, mas biologicamente, ou ela nasce homem, ou ela nasce mulher. Ponto. E aí, os seus filhos, ou até mesmo os jovens, ou até mesmo você no seu trabalho, nós somos bombardeados com essas teorias. E aí, que argumento se utiliza para contestar essas coisas? Eu não estou falando, meu objetivo não é falar só de ideologia de gênero hoje não, tá? Meu objetivo é falar do pecado. Como você vai combater, por exemplo, a ideia de que não tem problema algum os jovens praticarem sexo antes do casamento? Qual argumento você usa para isso, como igreja? Um jovem chegou para você, seu filho ou sua filha, chega para você e você descobre que seu filho e sua filha estão tendo relação sexual antes do casamento. Cristãos. E aí, que argumento você vai falar? É só porque a Bíblia fala que não pode? Porque o pastor fala que não pode? Porque a igreja fala que não pode? A gente precisa ter um pouquinho mais de profundidade. A gente precisa ter um pouquinho mais de argumento. A gente precisa ter um pouquinho mais de firmeza na palavra de Deus. Foi-se o tempo onde o simples, a palavra de Deus fala que não pode, era suficiente, principalmente para os nossos jovens. Eles querem mais. Porque o mundo lá fora dá uma série de embasamentos, por mais tortuosos que sejam, por mais errados que sejam, são argumentos convincentes. E nós, muitas vezes, que estamos com o argumento certo, com a palavra certa, com a verdade, que é única, e nós vamos falar sobre isso, a gente não tem um argumento tão convincente assim. A gente fica, vamos perguntar para o pastor no domingo? Domingo, na hora que a gente chegar na igreja, a gente pergunta para o pastor. Você acha que você vai conseguir convencer alguém desse jeito? Paul Washer, um teólogo aí contemporâneo, ele é bem enfático, ele é bem explosivo nas suas pregações, ele diz o seguinte: seus filhos irão para a escola e eles serão doutrinados em torno de 15 mil horas em pensamento ateísta secular, isso ao longo da semana. Depois, eles vão para a escola dominical para colorir um desenho da Arca de Noé. Você acha que essas crianças irão conseguir lutar contra as mentiras que estão sendo ensinadas a eles nas escolas? Isso aqui não são minhas palavras, são palavras do Paul Washer, tá? Eu admiro muito o nosso departamento infantil, porque eles não ficam só no colorir a Arca de Noé. A Dalila e os nossos professores fazem um excelente trabalho. Mas em muitas igrejas, infelizmente, é assim. Muitas igrejas lidam com a área infantil como se fosse um entretenimento para a criança, para ela não atrapalhar os pais na hora de prestar atenção na mensagem. Infelizmente. Tá? E aí a gente pensa, 15 mil horas de escola, isso não é semanal, acho que isso é ao longo da vida. Uma semana não dá 15 mil horas, né? É ao longo da vida do seu filho. São 15 mil horas sendo doutrinado com essas ideias seculares. E a gente acha que só um domingo de manhã e um domingo à noite, por mais que seja muito bom o ensino que eles tenham aqui na igreja, por mais eficaz que seja o ensino que eles tenham aqui na igreja, isso vai ser suficiente para os nossos filhos caminharem numa vida cristã saudável. Não vai, não adianta. É necessário que você em casa acompanhe seu filho. É necessário que você em casa doutrine seus filhos. E aí a gente acha assim, mas o pastor só está falando de criança, de filhos. Isso se aplica a nós também, tá? Quanto tempo você passa assistindo ou lendo coisas lá de fora e quanto tempo você passa estudando a palavra de Deus?
E aí se alguém no seu trabalho, alguém no seu convívio social, até na sua família, talvez que não seja cristão, te faz um questionamento sobre a palavra de Deus, aí você fica com aquela maior cara de tacho, fala, domingo eu vou perguntar para o meu pastor e te traga a resposta. Deus não nos chamou para ficar tirando dúvida com o pastor. Eu estou aqui, pastor Saulo, pastor Rubens, pastor Carlos, nós estamos aqui para tirar suas dúvidas? Sim, essa é a nossa função também. Mas você precisa estar preparado para sanar a dúvida de alguém quando ela chega para você. E é para isso que existe a escola dominical e é para isso que existe o estudo de quarta-feira. Pode falar, Márcia? Na faculdade, eu creio que é onde nós, encontramos as maiores barreiras e afrontas contra a nossa fé. E, infelizmente, muitos entram na onda da oratória da faculdade e realmente abandonam a fé, por um tempo, depois volta. Exato. Amém, porque volta. Mas eu tive um professor de sociologia que ele começava a falar as coisas e parecia que ele estava lá para nos afrontar. Era um grupo só de mulheres, está fazendo pedagogia, tudo professora, parece que ele queria afrontar, porque lá nós tínhamos muitas mulheres cristãs. E sempre que ele falava uma coisa, as meninas olhavam para mim e falavam assim, Márcia, você não vai falar? E ele olhava para mim e falava assim, você quer falar, Márcia? Aquilo me gelava todinha, porque eu falava assim, gente, eu não vou ficar debatendo essas coisas com esse professor, não vai adiantar. E eu sempre falava, não. E eu não falava. Um dia, ele fez uma explanada da vida, da história de Jesus, desde lá até a morte dele. Quando chegou no fim, ele falou assim, então aqui fica provado para vocês que Jesus morreu por razões históricas. Aí teve muitas colegas que saiu da sala, não aguentou. E ele terminou, falou isso e me encarou. E aí todo mundo olhou para mim. Aí ele, quer falar alguma coisa, Márcia? Eu falei, quero. Eu quero dizer para o senhor que eu achei maravilhosa a sua explanação. Porque enquanto você mostrava a linha histórica, eu via algo acima dessa linha histórica, com os conhecimentos que eu tenho da palavra de Deus. E realmente, seguindo a sua linha, Jesus morreu por uma questão histórica. Mas existe um propósito maior, e é nesse que eu creio. E o fato de você ter mostrado isso me enriqueceu, porque eu não sabia o que era zelote. Eu li tanto a Bíblia, eu não sabia, você me explicou. Eu aprendi tanta coisa que está na Bíblia, que a história às vezes não me explicou, e você me explicou. Foi maravilhoso, parabéns, professor. Aí ele falou assim, eu acredito que Jesus foi uma escola, porque só existe 4 livros que falam sobre ele, Mateus, Marcos, Lucas e João. Não vê falar em Jesus. Eu pensei, porque ele não conhece a palavra? De Gênesis a Apocalipse fala de Jesus. Mas eu não contestei. Aí eu virei para ele e falei assim, Sócrates, Platão, Aristóteles, esses homens existiram porque são poucos livros que falam deles. Ele falou assim, eu acredito que eles também foram uma escola. Pronto, morreu ali a conversa. Eu não tenho que brigar, eu tenho que ter firmeza no que eu falo, mas eu não tenho que afrontar. Mas quando a gente é afrontado, existem 2 maneiras sábias. Se você está firme, fala. Aí se você não está firme, espera a hora certa. E debate, e fala. E terminou o ano bem, tudo tranquilo, na paz, e o professor me olhava diferente. Mas eu não ia enfrentá-lo do jeito que ele estava querendo. Sim, muito sábio a postura aí. Então, a questão nós vamos enfrentar situações como essa que a Márcia falou ao longo da nossa vida. Por mais que você já tenha passado aí da infância, da adolescência, a juventude, como é muito comum na fase da faculdade, termos esses questionamentos aí ao longo dos nossos cursos, seja ele qual for, você sempre vai encontrar um professor ateu que vai questionar a sua fé em algum curso da faculdade, por mais que ele não tenha nada a ver com religião, sempre vai ter. Por mais que a gente já tenha passado dessas fases, nós também encontramos ao longo da nossa vida questionamentos. Até mesmo quando você tem na sua família cristãos. Na minha família eu tenho pessoas de várias doutrinas diferentes. Tem assembleia, tem adventista, tem presbiteriana, tem católica. Quando reúne a família, assim, acaba acontecendo uns debates assim,
A gente, claro, sempre com decência, não deixa ficar muito acalorado, mas a gente precisa estar preparado para debater esses assuntos também, até com quem é crente, que tem um outro tipo de pensamento com relação a nós. Então, pensando nisso, nós falamos aí sobre essa cultura atual que está vindo realmente com o intuito de massacrar a Escritura Sagrada, mas mal sabem eles que isso não é possível. Né? Esses dias, acho que foi o Boni que postou em um grupo, acho que o grupo do conselho, alguma coisa, eu falei, alguma coisa nesse sentido, né? Eu postei, falei, mal sabem eles que Deus é soberano e Ele está no controle de tudo isso. Até essa postura do mundo, Deus permite. Deus continua sendo soberano até sobre a maldade. E a palavra de Deus já fala que isso iria acontecer, que o amor iria se esfriar, que as pessoas se tornariam umas contra as outras, e isso não é novidade para nós. Então isso, claro, precisa ser um alarme para nós, no sentido de que nós precisamos ser mais intensos na pregação do Evangelho, mas não pode nos desesperar, porque a gente já sabe que isso vai acontecer. E outra, nós temos um Deus soberano, um Deus que está no controle de tudo isso. E até a revolta do mundo contra Cristo faz parte dos planos de Deus e está debaixo da soberania e da permissão de Deus. Tá certo? Então, pensando nisso, primeira coisa que eu quero pensar com você aí, à luz do texto que nós lemos, lá no versículo 8, que é o versículo central que eu quero estudar com você nessa manhã, ele traz a ideia de que nós devemos falar e ensinar a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus diz assim, não cesses de falar desse livro da lei. Por que eu coloquei /ensinar? Porque a gente entende que no Antigo Testamento a maneira de se ensinar a Escritura Sagrada era falando, né? Era de forma oral. Então os pais conheciam a Escritura, sentavam com seus filhos e ensinavam seus filhos de maneira oral, contavam essa história. Essas crianças cresciam, conhecendo essas histórias, se tornavam pais, ensinavam a seus filhos e assim por diante. E aí as pessoas já adultas conheciam alguém que ainda não conhecia a palavra de Deus, ensinava-lhes de maneira oral. Então o falar era a maneira de ensinar. Por isso que o texto fala aqui, não cesses de falar deste livro da lei. Por isso o nosso dever de falar e ensinar a palavra de Deus. Só que eu só consigo ensinar aquilo que eu sei fazer. A Elisa, melhor do que ninguém, vai conseguir ensinar a gente a fazer uma maquiagem bonita. Se você me colocar para tentar ensinar a fazer uma maquiagem, vocês vão sair igual o Bozo, todo mundo, né? Cara de palhaço. Não dá, eu não sei fazer. A Elisa sabe fazer com uma maestria. Ela deixou minha esposa digníssima para a minha formatura, inclusive. Sabe fazer com maestria. A mesma coisa, um professor. Ele só sabe ensinar aquilo porque ele tem conhecimento daquela matéria. Se você me pegar para ensinar biologia, eu vou ser um fracasso, mas minha esposa ensina como ninguém. Ela sabe todos os termos, todas as coisas ali. Estava ajudando ela esses dias com o mestrado dela, um monte de termos científicos que eu não faço ideia do que se trata, mas ela conhece, porque ela tem domínio do assunto. Nós só vamos conseguir ensinar a Escritura Sagrada quando nós tivermos domínio do assunto. Tá? Por isso nós precisamos ser bem graduados na Escritura Sagrada também. Você precisa dominar o assunto, você precisa se preparar, tá certo? O propósito primário da igreja é testemunhar o amor de Jesus. Jesus, quando ele, nos seus últimos momentos aqui, ele deu uma ordem, né? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esse pregar o Evangelho, ele não é simplesmente só eu chegar para Cida e falar, Cida, Jesus te ama. Acabou ali. É eu sentar com a Cida. Cida, Jesus te ama, Ele tem um propósito para a sua vida. Jesus te criou assim, 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 assim. Ele fez, o pecado entrou no mundo. O mundo é assim por conta da queda, papapá. E destrinchar o Evangelho para a Cida. E doutrinar a Cida. Ensinar a Cida como nós um dia fomos ensinados. Eu simplesmente chegar e falar, Jesus te ama, bater no ombro dela e sair. Tá certo que a gente sabe que Deus usa o que Ele quiser usar. Talvez um Jesus te ama, Deus pode usar para converter um coração se Ele quiser. Mas a gente precisa se aprofundar mais. A gente precisa conhecer mais.
Não dá para você ficar conhecendo Jesus só nos domingos à noite. Não dá para você ficar... E aí, parece que o pastor está advogando em prol do estudo de quarta-feira e do domingo de manhã. Não é. Porque também se você, mesmo que você venha quarta-feira à noite, domingo de manhã e domingo à noite, ainda é pouco. Ainda é pouco. Eu fiz 4 anos de seminário. Eu terminei meu último dia de aula em 2018 com a sensação de que eu precisava de mais uns 5 anos de seminário para aprender tudo. E acho que ainda não aprenderia tudo. Foram 4 anos imerso todos os dias, manhã, tarde e noite. De manhã eu tinha aula lá no seminário, à tarde e à noite eu ficava trancado dentro de um quarto, lá nos livros, lendo, fazendo trabalho, escrevendo, fazendo os desenhos do hebraico e do grego lá, e terminei os 4 anos de curso achando que eu não sabia nada. E tenho descoberto ao longo do ministério realmente que não sei nada. Tem muito ainda o que aprender. Tenho certeza que o pastor Carlos, pastor Saulo, pastor Rubens, com anos a mais de ministério que eu, também tem essa mesma sensação. E aí você acha que vindo num culto de quarta-feira, num domingo de manhã e num domingo à noite, é suficiente. Você acha que colocando seu filho numa escola dominical, num culto infantil domingo à noite, é suficiente? Com esse mundo que está vindo como uma bomba atômica em cima da gente, com ideologias tão cruéis como essas, com pensamentos em favor do aborto e tantas outras teorias diabólicas como essas que têm vindo, sério mesmo que você acha que esse pouquinho de estudo da palavra que a gente tem semanalmente é suficiente? Não é. A gente precisa estudar mais. A gente precisa ler mais. A gente precisa buscar mais. A gente precisa se dedicar mais. Paulo, escrevendo para Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15, ele diz assim: escrevo-te para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Nós somos a coluna e a firmeza da verdade. Se alguém quiser procurar a verdade, aonde que ela deve encontrar? Em nós. Através da palavra de Deus que nós pregamos, o que nós conhecemos. O problema é que isso não tem acontecido muitas vezes, né? Jesus Cristo, na grande comissão, disse aí, lá em Mateus 28, 19 e 20, ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Em seu comentário sobre a primeira passagem, lá de 1 Timóteo, João Calvino escreve o seguinte: a igreja é a coluna da verdade, porque através do seu ministério a verdade é preservada e difundida. Através de nós a verdade é preservada e difundida. Quando Jesus fala que nós somos sal, um dos propósitos do sal é o quê? Além de salgar a comida, porque fica uma delícia, comida no ponto, né? Demais é ruim, de menos também. Mas é preservar. Antigamente, quando não se tinha aí os refrigeradores, um dos métodos de preservação de carne era a salmoura, né? Colocava-se ela no sal e aquela carne não se deteriorava. O nosso objetivo é esse também. Como sal da terra, preservar as verdades de Cristo. Não deixar que elas se deteriorem. E sabe o que é mais triste? A gente tem visto muita gente falhando, muita igreja falhando nesse quesito. Porque a gente tem visto muita igreja se igualando ao mundo. Muita igreja se tornando como o mundo. Há poucos, essa semana, se eu não me engano foi ontem ou antes de ontem, me mandaram uma postagem nas redes sociais também, de um cantor, ex-cantor evangélico, ele se coloca como ex-cantor evangélico, ele continua sendo cantor, mas não é evangélico mais, dizendo que é possível você ser homossexual e ser cristão. Inclusive, ele faz parte de uma igreja inclusiva, igrejas que recebem homossexuais, onde os seus membros e líderes são adeptos aí do homossexualismo. Eu falei, oi? Eu falei, bom, é possível, se você rasgar
acho que uns 2/3 da Escritura Sagrada, ou até mais do que isso, você consegue sim ter essa postura. Mas você tem que rasgar bem mais da metade da Bíblia. Ou jogá-la toda fora, talvez. Porque não tem cabimento. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Então, nós não temos, como igreja, e eu estou falando como igreja no sentido geral, não só como igreja presbiteriana, tá? No sentido total da palavra, conseguido ser esse baluarte da verdade. Porque nós não temos ensinado a palavra de Deus como convém. Segunda coisa que nós vemos aqui é que nós devemos meditar na palavra de Deus. O versículo ali fala: medita nele dia e noite. E meditar na Escritura Sagrada, muitas vezes esse termo é usado para trazer a ideia de ocupar a mente, ruminar algo. A sua mente tem que estar ocupada pela palavra de Deus. A mente dos seus filhos tem que estar ocupada pela palavra de Deus. Antigamente, na minha época, na minha infância, as festas de aniversário de criança, era de crianças diante do trono, né, era de esmilinguido, era festa de esmilinguido. Hoje em dia, o pastor Carlos fez uma cara lá, assim, tipo, nossa, mas era. Mas você tinha essa noção de que as coisas de Deus influenciavam as crianças. Hoje não mais, hoje você vê as crianças fazendo festa de TikTok, de série da Netflix, festa de Minecraft. Não que isso seja ruim, eu não estou falando que é ruim. Não estou falando para você parar de fazer festa de Minecraft com seus filhos, ou impedir seus filhos de jogarem Minecraft. Mas o que eu estou querendo que a gente pense é que nós, em algum momento, deixamos de colocar as coisas de Deus como influência sobre as nossas crianças. Em algum momento, as coisas de Deus deixaram de ser influências. Em algum momento, as músicas infantis, o esmilinguido, ou qualquer outro personagem bíblico, deixou de ser influência para as nossas crianças. E o mundo passou a ser a influência maior. Né, Caio? E é isso que a gente precisa pensar. Porque os nossos filhos e nós mesmos, como adultos, paramos de meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus deixou de ser ruminada dentro das casas. A palavra de Deus deixou de ocupar a mente das pessoas dentro de casa. E isso é muito sério, isso é muito perigoso. E aí, por que é importante meditar na palavra de Deus? Porque quando eu medito, a minha fé é fortalecida, porque sou cristão e preciso ter a minha fé fortalecida. Outra coisa, porque sou líder, preciso ser cheio de Deus para transbordar de Deus. Eu sempre falo que um copo vazio, se você virar ele, não vai cair nada dali de dentro. Agora, um copo cheio de água, se você virar, vai cair água. Você só pode transbordar aquilo que você tem dentro de você. Se você tem água limpa, você vai transbordar água limpa. Se você tem água suja, você vai transbordar água suja. Temos muitos líderes aqui, presbíteros, professores de escola dominical, líderes de ministérios. Você precisa estar cheio da palavra de Deus para transbordar a palavra de Deus para os seus liderados. E mesmo você que não é líder, lá fora tem muita gente precisando que você transborde de Deus para eles também. Porque eu preciso ter a palavra guardada no meu coração para os dias difíceis. O Salmo 119 é um salmo que eu sou apaixonado por ele, amo ele de paixão assim mesmo. E nos 100 e tantos versículos que ele tem, o salmista em vários trechos ele coloca que a palavra de Deus foi refúgio nos momentos de angústia, a palavra de Deus foi refrigério nos momentos de tribulação, a palavra de Deus o consolava nos momentos difíceis, porque ele tinha a palavra de Deus guardada no coração. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Quando nós guardamos, quando nós meditamos, naquele momento mais difícil que você está passando, o Senhor começa a trazer à memória aquilo que te traz esperança. Tá certo? Porque eu preciso estar preparado também para combater os falsos ensinos, porque eu preciso de uma firme disciplina de oração, e a palavra de Deus vai me trazer isso, porque eu preciso de tratamento com relação aos meus pecados. É muito comum quem não lê a palavra de Deus, quem não medita nela diariamente, achar que não tem pecado, é a pessoa mais certa e mais correta do mundo.
e é a palavra de Deus que vai nos mostrar o contrário. E porque o meu coração é enganoso e eu preciso do trilho da palavra de Deus para me guiar no caminho certo. Tem uma musiquinha, agora eu sou adepto, sou o mais novo ouvinte assíduo de Três Palavrinhas, tá? Sou o mais novo ouvinte assíduo de músicas infantis, por motivos óbvios. E tem uma música do Três Palavrinhas que eu não conhecia, que ela fala que do trenzinho, né? Lá vai o trenzinho caminhando nos trilhos, e assim é a vida do cristão. A palavra de Deus é o nosso trilho que nos guia pelo caminho certo. É exatamente isso. Sem a palavra de Deus, o nosso coração vai sempre nos levar para o lado errado. Com a palavra de Deus, a gente trilha o caminho certo. E por fim, a importância de nós praticarmos a palavra de Deus. Nós devemos praticar a palavra de Deus. Não adianta nada a gente só ouvir, estudar e não praticar. Eu tenho certeza que todos nós aqui, que temos alguma formação, em algum momento a gente terminamos o curso teórico, né, como sempre, o curso na maioria das vezes é teórico. Aí a hora que você chega na prática da sua profissão, seja ela qual for, você fala, rapaz, é diferente o negócio aqui. É um pouquinho mais salgado o negócio, é um pouquinho mais intenso. A gente precisa sair um pouco da teoria e ir para a prática também. A palavra de Deus precisa ser praticada por nós. Eu não estou falando que estudar a palavra de Deus é irrelevante, pelo contrário, eu estou falando ao longo do estudo todo a importância da gente estudar a palavra de Deus. Mas não pode ficar só no estudo. Isso que a gente estuda deve ser transformado em ação por todos nós. E aí o texto fala lá, versículo 8, quando ele termina, fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Nós precisamos sim fazer tudo quanto está escrito na palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 22, texto bem conhecido por todos nós, diz assim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O que Tiago está falando aqui? Todas as vezes que eu e você só ouvimos e não praticamos, toda vez que a gente senta aqui, domingo de manhã ou domingo à noite, a gente só ouve e fala, nossa, o pastor pregou bem hoje, né? Beleza, eu saio daquela porta, vou embora para minha casa, e aquilo não faz diferença nenhuma na minha vida, eu estou enganando a mim mesmo. Eu estou me auto-sabotando, que é um termo bem comum aí, bem atual, né? Eu estou me sabotando. E isso é um sério risco que a gente corre. Façam tudo o que ela diz, o texto do versículo 8 fala, né? Façam tudo quanto nela está escrito. O texto aqui frisa muito bem. A fé cristã, ela deve ser ativa. E aí que é o que eu quero te mostrar. O problema é que nós muitas vezes estamos mais na passividade do que na atividade. A gente senta, escuta, beleza, bonita a mensagem, às vezes, né, a gente ouve, nós temos bons pregadores aqui na igreja, a gente ouve, nossa, que mensagem boa, principalmente agora que a gente está estudando Apocalipse, nossa, que legal. Aquela mensagem dos 4 cavaleiros não sai da minha mente, até hoje. Eu fico, às vezes, remoendo aquilo que o pastor Saulo pregou dos 4 cavaleiros lá. Nossa, que mensagem poderosa essa que ele trouxe para nós. Mas que diferença isso tem feito na minha vida? Porque enquanto isso não faz diferença na minha vida, eu estou sendo só um ouvinte passivo. Eu preciso ser um ouvinte ativo, de maneira que essa palavra ouvida se torne ação. E outras pessoas possam conhecer essa mensagem através das minhas ações. Claro que talvez eu não vou pregar com a mesma maestria e hermenêutica que o pastor pregou aqui na frente, mas eu preciso tornar isso em ação na minha vida para que outras pessoas conheçam. Está sofrendo aí, né, Fábio? Eu judi dos meninos da câmera lá, porque eu fico para lá e fico para cá, e eu estou vendo ele só assim com a câmera o tempo todo virando, coitado. Mas vamos lá. A Bíblia é o nosso manual. E eu creio ser esse o ponto fraco da igreja. Nós conhecemos a Bíblia, nós lemos a Bíblia, nós amamos a Bíblia,
porém nós falhamos na hora de praticar a Bíblia. E sabe o que é Bíblia conhecida, mas não praticada? Quando nós conhecemos e não praticamos, nós nos tornamos legalistas. Legalistas, hipócritas, fariseus. É isso que nós somos. Todas as vezes que eu e você conhecemos e não praticamos, e muitas vezes nós apontamos para o outro o erro que ele está cometendo, porque a gente conhece muito bem a palavra. E aí eu sei muito bem apontar o erro que o Peterson está cometendo. Mas talvez eu esteja cometendo erros tão graves quanto os do Peterson, mas eu não enxergo, eu não pratico. Então eu me tornei um legalista, um fariseu, um hipócrita. Pense nisso. Nós precisamos ensinar a palavra de Deus, nós precisamos meditar para ela ficar guardadinha aqui no nosso coração. Mas nós precisamos também tornar tudo isso em prática. Tá? E aí você conhece muito bem a Escritura Sagrada, desde os 10 mandamentos, até as cartas de Paulo, onde Paulo nos adverte sobre tantas coisas importantes. Quando ele fala, por exemplo, em 1 Coríntios 13, sobre o amor que não se ufana, não se ensoberbece, não arde em ciúmes, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Será que todos nós praticamos isso? Quando Paulo fala em Gálatas do fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio. Principalmente nas redes sociais. A gente tem visto o povo não se dominando, o dedinho lá, ó, e aí escreve um monte de baboseira. Será que a gente tem praticado isso? Quando ele fala também, quando Jesus fala em Lucas 6, 35 a 36, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai a eles, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para os ingratos e maus, isso é Deus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Será que a gente tem feito isso? Vivido isso? A gente conhece. Mas a gente vive? Que Deus possa nos abençoar. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.